começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre o direito ao silêncio. O artigo 5º determina que todo preso tem que ser informado sobre seus direitos, e entre eles está o de permanecer calado. Também é assegurado a quem é detido a assistência da família e de um advogado. E para falar sobre o direito ao silêncio, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco João Alberto Pires Franco. Ele é defensor público federal há 10 anos. Há 2 anos e meio, atua junto ao STF, especialmente em matéria penal, processual penal e constitucional. Seja bem-vindo, defensor. O direito ao silêncio pode ser entendido como o direito de não produzir provas contra si mesmo? Sem dúvida nenhuma, Flávia. O direito ao silêncio é a consagração de uma garantia que o cidadão tem em face do Estado, que, porventura, em alguma determinada situação, pretende investigar algum crime, ou a ocorrência de algum crime, ele pode ser o suposto autor, aquele cidadão, e ele tem o direito de permanecer em silêncio. Inclusive, esse direito de permanecer em silêncio é uma cláusula que tem outros desdobramentos, ela é, de uma certa forma, elastecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal para garantir ao cidadão que ele não seja, na verdade, violentado de alguma forma pelo Estado, pela persecução penal, como a gente chama. Também está aqui conosco o delegado da Polícia Federal, Flávio Dyer. Ele é mestre em Direito Constitucional e professor de Direito Penal. Seja bem-vindo, delegado. O direito a não se autoincriminar, ele ajuda as pessoas a se protegerem de possíveis excessos do Estado? Com certeza. Como já antecipou o nobre defensor, o nome direito ao silêncio tem origem em uma época em que a persecução penal ela era feita quase que somente com prova testemunhal. E hoje, com a sofisticação dos métodos de persecução penal, nós temos vários expedientes probatórios. E o direito ao silêncio, com esse elastério, que nós já falamos aqui que ele logrou ao longo do tempo, ele transcendeu para essas outras formas de provar também, e acaba que ele se consagrou como uma forma de você não obrigar a pessoa a colaborar coercitivamente com o atingimento da verdade. O cidadão, enquanto acusado, ele não tem o ônus de fazer prova contra ele mesmo. O Estado que o acusa é que tem esse ônus. Então, o cidadão, ele participar de um procedimento de persecução penal em que ele é obrigado a fazer qualquer tipo de prova contra ele mesmo, é uma coisa antinatural. Não pode o Estado constrangê-lo a colaborar com o Estado, instrumentalizando a pessoa. O cidadão, enquanto acusado, ele é sujeito de direitos, e ele não pode ser usado dessa forma coisificada pelo Estado. E pela Constituição, o cidadão tem a garantia de não falar e nem fazer algo que possa ser usado contra ele. E tem muita gente recorrendo a este direito para se proteger, tanto no caso de blitz de trânsito, quanto em depoimento nas comissões parlamentares de inquérito. As CPIs estão previstas na Constituição Federal e têm o mesmo poder de investigação de autoridades judiciais. Mas os parlamentares esbarram em um problema quando quem está lá para dar informações se recusa a falar. E este é um direito que pode ser usado tanto pelos investigados quanto pela pessoa convocada como testemunha do caso. Quanto aos aspectos objetivos do depoimento, aqueles que não dizem respeito a ela, mas dão informações objetivas a respeito do fato, ela é obrigada a falar. Agora, tudo que disser respeito a provas que possam vir a incriminá-la, ela tem direito a permanecer em silêncio. Agora, quando a pessoa é convocada como investigada pela CPI, ela já pode, desde o início, permanecer em silêncio e se recusar a proferir qualquer tipo de declaração. Este é um direito usado também por quem é parado em blitz de trânsito. Com a lei seca, o motorista que ingere álcool pode sofrer um processo e até perder a carteira. O difícil é garantir que o condutor do veículo bebeu, já que ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo. Eu só sei se ele está com mais de 6 decigramas por litro de álcool se ele respirar no bafômetro ou fizer exame de sangue. Como ele não é obrigado a fornecer o sangue nem respirar no bafômetro, eu não tenho como comprovar esta acusação. O jurista vai além e diz que mesmo que as regras dificultem o trabalho do Estado, é preciso respeitar a democracia. A democracia não se compadece com atalhos para produzir a prova, com jeitinhos ou, em razão da gravidade do fato, com contornos aos princípios constitucionais. As regras estão aí.
E é importante que o Estado se acostume a desenvolver a persecução penal obedecendo a todos os ditames e parâmetros legais e constitucionais. Defensor, o mais importante é resguardar a democracia ou, em algum caso, esse direito ao silêncio pode ser violado? A exposição do professor Capês é perfeita, né? Parece que o ministro Marco Aurélio mesmo, aqui da Suprema Corte, sempre diz que tem um preço. Tudo tem um preço, e a democracia tem um preço. Esse Estado democrático de direito que a gente quer alcançar, que a gente ainda está engatinhando, tem um preço. E o preço é esse. O Estado tem que se aparelhar devidamente, tem que ter os seus agentes orientados, né, para que se possa, no momento de buscar, né, uma autoria de um determinado crime, enfim, né, uma investigação, que ele leve a efeito todos os meios de inteligência, especialmente, porque hoje a polícia está muito bem aparelhada em termos de inteligência, especialmente a Polícia Federal, né, o doutor Flávio pode confirmar isso com tranquilidade, né, e não com truculência. Truculência não tem mais espaço. Nós não estamos mais vivendo, né, apesar de em alguns momentos a gente reparar isso, nós não estamos mais vivendo, né, no estado de segurança nacional, aquele dogma, aquela polícia de segurança. A polícia hoje, na verdade, ela é a polícia do cidadão, de proteção ao cidadão. Isso não significa que o cidadão não vá ser investigado por ter, supostamente, sobre ele a acusação de ter praticado um crime. Mas que os princípios devem ser, senão eles de nada valem, né? Se a Carta da República não vale nada para nós, acho que a gente tem que sair e ver quem é que apaga a luz por último. Delegado, no caso de um bafômetro numa blitz, se a pessoa se recusa a fazer isso, pode ser usado contra ela de alguma forma? O cidadão não pode ser compelido a participar ativamente de nenhum procedimento de colheita de informação, tá, que possa gerar para ele um desdobramento penal, né, um desdobramento de comprovação de crime. Na persecução penal, o cidadão ele pode, como já falou o professor Fernando Capês, ele pode ser coagido, né, a participar passivamente da produção de prova. Está lá no artigo 260 do Código de Processo Penal. Por exemplo, o cidadão ele pode ser obrigado a ser colocado naquela linha de reconhecimento de pessoas, né? Quando não se tem certeza sobre a autoria do crime e você tem as características físicas da pessoa, a pessoa é colocada com pessoas que se parecem com ela, né, para que a vítima aponte quem é o autor da infração. Essa participação é passiva, né? Você não conta com nenhum ato voluntário comissivo do infrator, do suposto infrator. Como soprar no bafômetro não é algo passivo, é algo ativo, a pessoa não é obrigada realmente a fazer. Faz se quiser. Faz se quiser. E numa CPI, defensor, a pessoa pode pedir um habeas corpus preventivo se ela for convocada? Sim, sem dúvida nenhuma. O Supremo Tribunal Federal mesmo já tem concedido, né, medidas cautelares, né, o que se chama comumente de liminar, porque liminar na verdade é o tempo, né, em que ela é concedida, para que as pessoas possam ir a uma CPI na qualidade. Muitas vezes são convocados como testemunha, mas no fundo há uma certa manobra, né, se convoca alguém sobre o qual se recai algum tipo de suspeita e essa pessoa vem ao Supremo Tribunal Federal e requer a concessão de uma liminar no habeas corpus e vai protegida por essa medida, de forma a não ser obrigado a dizer nada que possa incriminá-lo. Isso aí é também um espelho, um exemplo do direito ao silêncio. Quer dizer que a pessoa pode entrar como testemunha e virar acusado no meio? É o risco, e me parece que o que ocorreu muito no início das CPIs era isso, ocorria muito isso, né? O cidadão às vezes ia lá prestar depoimento, se você recusava a responder determinada pergunta, lhe era dada a voz de prisão, por mais absurdo que parecesse, né? Como se ele estivesse realmente praticando um delito de desobediência ou algo dessa natureza. E, na verdade, não é por aí, o caminho não é esse. Se ele não é obrigado a dizer absolutamente nada que possa, porventura, no mínimo possível, incriminá-lo. Agora, delegado, a testemunha ela se compromete a falar tudo o que puder e souber sobre o caso. Quando ela invoca o direito ao silêncio, como é que fica isso? Olha só, Flávio, a lealdade é um caminho bilateral, né? Ele vale tanto da relação cidadão-Estado quanto da relação Estado-cidadão. Quando a pessoa está indo lá fazer um depoimento, prestar uma declaração enquanto testemunha, ela está numa situação jurídica. Quando ele está lá como acusado, ele está em outra. Se você começa de uma forma ardilosa, né, ofendendo a lealdade, a levar a pessoa para aquela situação onde ela não tem de forma antecipada a situação na qual ela vai se enquadrar futuramente, e aí a gente vai, é nesse momento que a gente promove essa mutação de testemunha para acusado, aí essa pessoa, ela não está contando com a lealdade do Estado,
né? Então, o que acontece? A testemunha, ela é obrigada a falar a verdade, ela é obrigada a falar a verdade. Há fatos que não comprometam a si mesmo e não a tornem, né? Não promovam essa transmutação da figura de testemunha para a figura de acusado. Entendeu? Porque a figura do acusado, ele tem uma série de direitos que têm que ser respeitados antes de você colher a manifestação dessa pessoa. Nesse momento, o dever de dizer a verdade da testemunha, a gente vai ter que contemporizar ele com o quê? Com a vedação, a autoincriminação da Constituição. Professor, o que acontece se uma testemunha der informação falsa, ou se um acusado, por exemplo, ele mentir para se proteger? Não há qualquer irregularidade nisso, ele está no exercício do direito ao silêncio, do que dispõe o inciso 63 do artigo 5º da Constituição, ou seja, ele pode inclusive mentir, calar a verdade, ele pode, se for o caso, se recusar a fornecer... Não tem nenhuma repercussão legal sobre isso? Não, absolutamente nenhuma. Ele pode se recusar a fornecer qualquer tipo de prova, seja para ele padrão gráfico, padrão vocal, ele pode fazer um padrão gráfico que tente de alguma forma enganar a perícia, tudo isso está dentro do direito dele, porque é o Estado que tem que se desincumbir da tarefa de promover essa investigação e chegar à autoria, seja quem for o cidadão. Ao cidadão se lhe garante o direito ao silêncio. E esse direito ao silêncio vem, há algum tempo, sendo elastecido pela própria Supremo Tribunal Federal, no sentido de não se submeter ao bafômetro, não ser obrigado a produzir prova, a fornecer padrão gráfico para exame grafotécnico, a fornecer padrão vocal para identificação de voz. Todas essas provas ele está absolutamente coberto por esse direito ao silêncio. Vou fazer um adendo aqui. O direito da pessoa mentir, ele tem 2 limites, né? O primeiro limite é a mentira não pode gerar incriminação de um terceiro, que aí surge o delito de denunciação caluniosa, né? Eu sou acusado, eu sei que eu cometi um crime, eu posso mentir para me defender? Posso. Desde que com isso eu não gere uma acusação para uma terceira pessoa, que eu vou estar gerando uma persecução penal a essa pessoa, e eu sei que essa pessoa não cometeu esse crime. Aí surge o crime de denunciação caluniosa. E você também não pode mentir no sentido de inovar as provas, foi o que aconteceu com os Nardoni, né? Eles fizeram a limpa no apartamento antes da chegada da perícia e eles foram acusados de inovação fraudulenta no processo, o artigo 347 do Código Penal. Então tem essas 2 situações, onde o direito ao silêncio tem como o desdobramento, né? Você não se incriminar, você, se quiser, não se declarar e você eventualmente até mentir. Só que esse mentir, ele tem esses 2 limites. Você não pode mentir e gerar incriminação de um terceiro, e você não pode mentir e gerar uma deturpação probatória. E no próximo bloco você vai saber mais sobre o direito ao silêncio. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o delegado da Polícia Federal, Flávio Dayer, e o defensor público da União, João Alberto Franco. No programa de hoje estamos falando sobre o direito ao silêncio. Esta é uma garantia que é reconhecida também por tratados internacionais e pelo Código de Processo Penal. O artigo 186 determina que, após ser identificado e saber o teor da denúncia, o acusado deve ser informado sobre o direito de permanecer calado e de não responder a perguntas feitas. Isto sem qualquer prejuízo para sua defesa. E a Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, também reconhece o direito contra a autoincriminação. O artigo 8º garante a toda pessoa acusada de um delito a possibilidade de não ser obrigada a depor contra si mesma e de não se declarar culpada. Delegado, esse direito ao silêncio vale também para julgamentos criminais? Esse direito ao silêncio, ele principalmente vale para julgamentos criminais, que é onde suas repercussões têm maior interesse, né? O Estado, enquanto entidade acusadora, o ônus da prova recai sobre ele. Quando ele decide realizar a persecução, seja na fase administrativa, seja na fase judicial, contra um dos seus cidadãos, é ônus do Estado coligir os elementos de informação que deem lastro a uma ação penal e depois a uma condenação, sem contar com a colaboração da pessoa acusada, né? Então, com certeza, na área criminal, onde isso mais nos interessa. E vale em todas as fases do interrogatório, professor? Qualquer interrogatório, a mera prestação de declarações na delegacia até o processo judicial em si, diante do magistrado, ou ao acusado é
garantido esse direito ao silêncio, né, com todo esse elastecimento que a gente mencionou, que veio sendo dado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né, e pelos tribunais, e que tem a origem, na verdade, a origem mais recente, né, desse direito ao silêncio é a Constituição Americana, digamos assim. A gente poderia ir mais atrás um pouco, né, lá para o João Sem Terra, Magna Carta, etc., mas a Carta dos Estados Unidos, que só em 1791 é que incorporou aquelas 10 primeiras emendas em que a gente vê nos filmes, eu invoco a quinta emenda, é justamente essa quinta emenda, que é uma das 10 que foram incorporadas em 1791, a Constituição Americana, que diz que ele não é obrigado a dizer nada que possa incriminá-la, a produzir nenhuma prova contra si mesmo, etc., etc. E isso vale para o interrogatório, seja mera prestação de informações na delegacia, até o interrogatório diante do juiz. Mas a pessoa pode escolher qual pergunta ela responde, qual ela não responde, ou se ela invocar o direito ao silêncio, fica calado o tempo inteiro? As perguntas ela pode responder as que ela quiser. Ela só deve ter em mente que ela tem a garantia de não responder aquilo que possa vir a incriminá-la, de alguma forma. Nesse ponto, daí a importância da orientação jurídica, né, da assistência jurídica, especialmente para aqueles mais pobres, né, e aí eu entro puxo a brasa para a minha sardinha, para a Defensoria Pública, né, que ainda é extremamente precária, e que o ideal, eu sempre digo que o ideal é que se tenha um defensor público em cada delegacia de polícia, seja federal ou civil. Para quê? Justamente para que se tenha maior legitimidade por parte do Estado, né, de que aquele cidadão que chega lá e diz, olha, eu sou pobre, eu não tenho advogado, o defensor público vem acompanhá-lo, para orientá-lo, para estar assistindo na hora da lavratura de um auto de prisão em flagrante, ou na prestação do depoimento, etc. E tal. Isso, desde o início, vai garantir maior legitimidade a uma eventual futura sentença condenatória, ou execução de uma sentença. Eu sempre digo isso, mas a gente acha que a gente ainda vai evoluir para isso. Tomara. Delegado, agora responder parte das perguntas e a outra parte não pode trazer algum problema? Bom, responder parte das perguntas, né, responder as perguntas que aprover a pessoa e se calar naquelas que ela de alguma maneira acha que possam gerar algum prejuízo, leva à seguinte consequência. Na chamada, nós vimos o artigo 186 do Código de Processo Penal, que diz que o silêncio não importa em prejuízo da defesa. Mas nós não vimos o artigo 198 dessa mesma compilação do Código de Processo Penal, que diz que a pessoa tem a prerrogativa de não se manifestar, mas essa não manifestação pode dar ao juiz a interpretação que ele quiser, entendeu? Isso pode gerar um ônus, né, contrário à tese defensiva, sim. Então você tem dois artigos que aparentemente estão ali um contradizendo o outro, né? Um dizendo, olha, o silêncio pode sim gerar uma interpretação, o silêncio pode sim influir no convencimento judicial em desfavor do acusado, e o outro dizendo que o silêncio não prejudica a defesa. Se a pessoa tem uma tese defensiva e só responde as perguntas que interessam essa tese e se cala frente às demais, qual o raciocínio do juiz? Olha, o juiz parte do pressuposto que todo mundo está ali falando a verdade. Ele não pode partir do pressuposto contrário, que seria de absurdo. Então, partindo desse pressuposto, o que o juiz imagina? Olha, se todo mundo está aqui para dizer a verdade, e em relação a alguns questionamentos a pessoa não diz nada, é porque a verdade que ela sabe em relação àquele questionamento é uma verdade que não lhe interessa. Tá? Então, isso faz com que esse fracionamento é a emenda que fica pior do que o soneto. Tá? Na verdade, o que isso pode acarretar de concreto? O juiz, ao se deparar com esse depoimento fracionado, eu respondo algumas perguntas e não respondo outras, né? Ele vai saindo do 86 e vai caminhando para o 98. Né? Ele fala, bom, a defesa, né, engendrada aqui, ela tá manca, ela está lacunosa. Né? Ela não é uma defesa completa. E isso acaba que gera um indício de culpabilidade em desfavor da defesa. E isso é o que está consagrado nos nossos tribunais. Como é que a defesa, então, decide quando é que é bom calado e quando é que é bom falar, doutor? Depende muito do caso concreto, Flávio. Na verdade, é uma situação em que aquele caso específico vai dizer que tipo de orientação se deve dar ao cidadão. Mas, por exemplo, se o cidadão chega para você, olha, eu não fiz isso aí está um equívoco, há um erro, tem aqui um homônimo, foi meu irmão gêmeo, enfim, há uma série de situações que pode acontecer, e acontece no dia a dia, forense, né? Então o senhor responde tudo que o senhor quiser, não tem problema nenhum. Se não for o senhor, se o senhor não fez, se não praticou o delito, o senhor responde, o senhor diga o que aconteceu. Agora, o diferente, em regra, as pessoas não dizem se fizeram ou não fizeram, né? A orientação que se tem é essa, olha, qualquer coisa que possa vir te incriminar, você diga que você só responde em juízo. Ou, se quiser responder em juízo já é uma outra história. Estou falando aqui ainda na delegacia, né? Agora, me parece que a interpretação
melhor da conjugação do 186 com o 98 é que o 186 prevaleça, com todo o respeito do doutor Flávio. Ou seja, se no 198 o juiz pode, o silêncio, ele está, na verdade, contrariando o 186, que tem uma redação mais recente. Mais recente. De uma reforma mais recente do Código de Processo Penal, que veio o quê? Dar conformidade constitucional com as garantias do artigo 5º, porque são elas que têm que iluminar toda a lei, não se pode serrar as pernas da Constituição, a gente serra as pernas da lei. Então a gente serra as pernas do 198 e prevalece o 186, porque o juiz não pode interpretar o silêncio do réu e prejuízo dele, é o que diz o 186. Se eu não respondo uma pergunta do 198, o que acontece? Eu estou me baseando no 186, que tem uma conformidade constitucional, né, totalmente harmônica hoje em dia com a reforma que foi feita. Então a questão é sempre essa. Agora, caso a caso é que vai chegar à conclusão, se o senhor responde isso ou aquilo. Então, não, se o senhor não quiser responder, o senhor não responde. É obviamente que o juiz é um ser humano também, né? Ele também está sujeito a uma série de interpretações, etc. Ninguém sabe, ele é falível como todos nós, né? Então... Agora, o direito de ficar calado, de permanecer em silêncio, não pode ser caracterizado de alguma forma como obstrução à justiça, delegado? Não, de forma nenhuma. Como a gente já falou aqui, a parte, ela, na participação que ela possa ter na colheita de elementos de informação durante o inquérito policial e durante o processo, ela não tem obrigação de colaborar com o Estado, né? Ali ela está numa posição que a Constituição garante a ela a sua completa liberdade nas suas formas de manifestação. Então, a obstrução à justiça, ela só ocorre naquelas duas situações em que a gente já mencionou, que a pessoa, né, com o desdobramento final do direito ao silêncio, que é até mesmo o direito de mentir, né, a pessoa criaria aquelas duas situações fraudulentas, de acusação de terceiro ou de inovar artificiosamente a prova. Então, com exceção dessas duas situações, que seriam, né, espécies do gênero, obstrução da justiça, né, as demais situações, a pessoa está completamente isenta do ônus de contribuir com o Estado. Agora, delegado, a pessoa tem o direito a permanecer em silêncio, mas se ela falar, ela pode ter benefícios, no caso da delação premiada, por exemplo? Se você for parar para pensar, a delação premiada, ela, de certo modo, contradiz, né, o direito a não produzir prova contra si mesmo. Porque se você disser que a pessoa, para se valer da delação premiada, ela é obrigada a confessar, né, você vai estar usando uma regra legal para excepcionar o Instituto de Direito Constitucional. E a gente sabe que isso não é possível. Por isso a doutrina e a jurisprudência vem se aliando no sentido de que a confissão não é algo íncito, não é algo pressuposto da delação premiada. A pessoa que se vale da delação premiada, ela não é obrigada a confessar, o que é absolutamente ilógico. Você está confessando, você está dando todo esse roteiro de um modus operandi dessa quadrilha, no exemplo que nós estamos dando, e você não fazia parte dela. Então, é nessa parte que surge o fracionamento, né? Eu vou responder só aquilo que me interessa. Eu vou responder dos demais integrantes da quadrilha, da participação de cada um. Não vou falar da minha. Né? E isso é uma contradição. Isso é um acertamento jurídico que gera uma contradição lógica. Eu digo sempre o seguinte, a delação premiada não é mais do que o reconhecimento do próprio Estado de que ele, em certos casos, ele é incapaz de investigar e levar adiante uma investigação com eficiência, mesmo com todo o aparato que hoje ele tem de investigação possível, eletrônicos, tecnológicos, etc. Mas esse tipo digamos assim, de conflito ocorre, sem dúvida nenhuma. Eu vou falar de tudo que a quadrilha fazia, mas em relação à minha pessoa, eu não vou fazer, não, eu só ouvi falar. Eu não participei, mas eu só ouvi falar. Obviamente que há uma contradição, um conflito, mas é um instituto que está aí valendo e que tem sido muito utilizado. E será que as pessoas sabem do direito ao silêncio? A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões nas ruas. O problema é que o ser humano, normalmente, ele não consegue ficar calado, né? Ele acaba se complicando por não conseguir, né, o silêncio dos sábios. Produzir provas contra si mesmo e acabar se prejudicando. Então, assim, eu acho que é um direito que cada um tem e cabe a cada um decidir se deve usá-lo ou não. Isso não pode ser certo de jeito nenhum, porque não tem como a pessoa ter razão, que está correndo da justiça. Porque a justiça está a favor de nós, e a pessoa não foi o bafome, está contra nós. A falta de conhecimento no Brasil é grande, total. Tem pessoas que não sabem o que tem o direito, nem o que tem a favor, nem contra ele. Por falta de conhecimento acaba se complicando e pela imposição do momento ali, que é imposto de soprar um bafômetro ou qualquer coisa, acaba cedendo à pressão. Delegado,
A norma de informar ao preso que ele tem o direito de ficar em silêncio é sempre respeitada? Nos quadros da Polícia Federal, até mesmo de acordo com o tipo de preso que nós temos, são pessoas com formação intelectual, acadêmica, são pessoas que não vêm dos estratos mais baixos da sociedade, vêm dos estratos mais altos. Então, pelo próprio tipo de acusado que nós temos, a gente segue a cartilha, segue o roteiro, né, da forma mais correta, né, mais límpida, com as regras do jogo mais, vamos dizer assim, asseguradas, para que ao final você não tenha todo aquele esforço de persecução penal nulificado por um tribunal. Pode ser invalidado o processo, a prisão, doutor, se não for mantido esse direito? A prisão pode ser considerada ilegal e ser relaxada, o flagrante ser relaxado, né, se for o caso de prisão em flagrante. Né, e, em regra, acontece, né, na prisão em flagrante, ou seja, a pessoa é cientificada dos seus direitos constitucionais, inclusive de permanecer em silêncio, ter assistência da família, do advogado, do defensor público, etc., etc. Como pode ser nulificado o próprio processo, né, em caso de aquelas pessoas na delegacia não ter sido cientificada daquela sua garantia do direito ao silêncio, com toda a sua amplitude, né, e por acaso venha na delegacia declarar algo que possa incriminá-la, e essa declaração foi utilizada para uma condenação num processo penal. É como nos filmes, então, a frase, tudo que você disser poderá ser usado contra você? Pode ser usado. Agora, você tem que, na verdade, ter o cuidado de avisar. Olha, fulano, né? Tanto é que nos próprios filmes americanos, é óbvio que lá nós estamos nos outros sistemas, o sistema da common law é um outro sistema, mas quando há uma prisão, eles dizem, olha, se você não tiver um advogado, o Estado vai lhe fornecer um, e tudo que o senhor disser pode ser usado contra você. Né? Então é bom sempre conversar com o advogado antes de declarar qualquer coisa. Por isso, volto a bater na tecla da necessidade da defensoria pública em delegacias, etc. Mas essa instituição tem que crescer muito. Isso respalda não só ao cidadão, que tem uma orientação, mas também a atuação da autoridade policial, que atua com muito mais tranquilidade de ter um cidadão ali sendo assistido por um profissional do direito, né, que pode lhe orientar, evitando, inclusive, uma eventual nulidade. Delegado, um dos entrevistados falou em pressão para fazer ou falar alguma coisa. Isso pode configurar abuso de autoridade? Sem dúvida. Dependendo da forma como esse eventual constrangimento for realizado, né, você está obrigando a pessoa a ter um comportamento que é defeso em lei. Né? Então, isso sem dúvida, e como é um comportamento que pode levar a pessoa ao cárcere, né, a lei de abuso de autoridade, ela tem tipos penais bem abertos, então com certeza você vai enquadrar a autoridade policial que assim agir no delito de abuso de autoridade. Bom, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Defensor João Franco, obrigada pela presença. Delegado Flávio Daia, muito obrigada por participar aqui conosco. E a gente se vê na semana que vem. Até lá.